Assis de Melo, PCdoB do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem 25 minutos. Depois é o tempo do PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as reformas de Temer são nefastas aos trabalhadores e ruins para o país. Quero iniciar o meu pronunciamento parabenizando o Partido Comunista do Brasil, qual eu pertenço, pelos seus 95 anos de luta em defesa do Brasil e do povo brasileiro. O PCdoB é o partido mais antigo em funcionamento e é uma organização imprescindível para a democracia em nosso país, de um partido que iniciou com 73 militantes em 25 de março de 1922 e conta hoje com 390 mil filiados em seus quadros. Mesmo na diversidade política que estamos presenciando, continua crescendo. O PCdoB faz um chamamento para construir convergências de forças em defesa da democracia e do Estado democrático de direito, e lutar contra o retrocesso do governo golpista que precariza as relações de trabalho em nosso país e entrega o patrimônio às riquezas nacionais. Vida longa ao PCdoB, toda a glória aos seus heróis e mártires. Senhor presidente, quero igualmente destacar aqui nesta tribuna um amplo e grande ato político de mobilização dos trabalhadores e da sociedade que ocorreu na última sexta-feira, dia 24 de março, no estado do Rio Grande do Sul. A audiência pública sobre a reforma trabalhista e seus impactos para os trabalhadores e o mercado de trabalho, que realizamos através da comissão especial que trata da reforma trabalhista, com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Reuniu mais de 1.000 pessoas para debater este assunto que hoje é a maior preocupação da classe trabalhadora nesse país. Neste evento demonstrou que cada dia mais e mais trabalhadores e trabalhadoras, na medida que passa, vão compreendendo melhor que se trata as ditas reformas, melhor chamá-las de contra-reforma, passam a se mobilizar na luta contra este retrocesso. Este evento, realizado por nossa iniciativa, reuniu representantes da OAB, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, das centrais sindicais, das mulheres, da juventude, dos aposentados, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Foi unânime o repúdio às reformas trabalhistas e da Previdência por parte dos trabalhadores, sindicalistas e parlamentares. Após a audiência pública, ocorreu uma grande caminhada pelo centro de Porto Alegre, que terminou em um grande ato de protesto contra a reforma em frente à agência do INSS. Feito esse importante registro, quero chamar a atenção de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas e do povo brasileiro que nos assiste neste momento, para a gravidade da situação do país e dos enormes riscos que correm os trabalhadores e que estão com seus direitos ameaçados. É preciso alertar quanto ao teor prejudicial das propostas da reforma trabalhista e da Previdência apresentada pelo governo Michel Temer. Se aprovados, serão um duro golpe na vida da grande maioria da população brasileira, com prejuízo ainda maior para os mais pobres, os trabalhadores rurais e os jovens e as mulheres. Sou um deputado representante da classe trabalhadora. Tenho orgulho da minha origem operária, pois venho do chão da fábrica. Do setor metalúrgico Caxias do Sul há mais de 30 anos, lutando em defesa da democracia, da dignidade do trabalho e dos direitos adquiridos com muita luta ao longo de décadas. Lutamos sempre para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, pois isso não podemos admitir que venham reformas que só servirão para perder direitos. O que este governo
quer é o retroceder no tempo, retroceder a mais de 100 anos, talvez queira revogar também a Lei Áurea. Porque acabar com a CLT é praticamente assinar a volta da escravidão no Brasil. Alguns podem dizer que isso também é efeito necessário de operações de investigações sobre a corrupção no Brasil. Somos favoráveis que sempre que houver casos de malfeitos devem ser investigados e os culpados exemplarmente punidos. Porém, tal procedimento não pode servir para acabar com as empresas brasileiras e aniquilar a engenharia nacional. Ao contrário do desmonte que estão promovendo, é urgente a retomada da produção industrial em nosso país, através do fortalecimento da nossa indústria nacional e o combate ao desemprego e desigualdades. Existe um projeto nacional de desenvolvimento baseado em massivo investimento de infraestrutura e educação. Ciência, tecnologia e inovação. Não se pode admitir que este governo só trabalhe para proteger os ricos, os banqueiros, os agiotas e jogue o peso da crise sobre os ombros dos trabalhadores e dos mais pobres. A aprovação da terceirização sem limite na Câmara, ocorrido na semana passada, é mais um sinal que este governo ilegítimo quer o retrocesso de toda a legislação brasileira, quer acabar com tudo o que foi conquistado, e alvo principal é a retirada dos direitos dos trabalhadores. Se for sancionada, essa medida representará praticamente o fim dos direitos garantidos na CLT e resultará na precarização das relações e das condições de trabalho e o rebaixamento dos salários, levando piora das condições socioeconômicas do nosso povo. Mas isso não vai acontecer sem a resistência e sem a luta e sem a oposição daqueles que querem um Brasil melhor para os trabalhadores e para o povo. Caso sancionada a terceirização, acarretará no rebaixamento do salário e das condições de trabalho de milhões de trabalhadores no Brasil, instituído como regra a precarização das relações de trabalho. O projeto agrava o quadro que hoje já se encontra aproximadamente 12 milhões de trabalhadores terceirizados contra 35 milhões de contratados diretamente, o número que pode ser invertido. Não se pode deixar de relembrar a elevada taxa de rotatividade que acomete os profissionais terceirizados, que trabalham em média 3 horas a mais, e os empregados diretos, além de ficarem em média 2,7 anos no emprego intermediado, enquanto os contratos permanentes ficam em seus postos de trabalho, em média, por 5,8 anos. O já elevado número de acidentes de trabalho no Brasil, de 10 acidentes, 8 acontecem com os empregados terceirizados, e tende a se agravar ainda mais, gerando prejuízo para esses trabalhadores, para o Sistema Único de Saúde e para a Previdência Social. Além do mais, sofrerá impactos negativos, até que o mesmo pela redução global do recolhimento mensais, fruto de um projeto completamente incoerente e que só gerará proveito para o poder econômico. É fundamental, senhor presidente, a terceirização, tal como foi aprovada nessa casa, colide com o compromisso de proteção à cidadania e à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho previsto no artigo 1º da Constituição Federal, que também em seu artigo 3º, estabelece como objetivos fundamentais da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por isso, conclamo a toda a sociedade para que
imediatamente para as ruas, como forma de pressão para que o presidente ilegítimo vete esse absurdo, única hipótese de reafirmar os princípios constitucionais que assegurem a dignidade e a cidadania aos trabalhadores. A reforma trabalhista do governo Temer deveria ser motivo de vergonha, que se opõe e simplesmente rasgar a Constituição em nome de uma falácia de que o Brasil há muitos direitos e que prejudica a economia. Este é um raciocínio absurdo. A CLT existe há mais de 70 anos e, neste período, o Brasil já passou por alguns momentos de desenvolvimento com altos índices de empregabilidade. A CLT nunca foi obstáculo para isso. Pelo contrário, é somente com o trabalho valorizado e com mais direito e dignidade que o trabalhador pode consumir e fazer a roda da economia girar. Há pouco mais de 5 anos, antes de chegar mais forte dos efeitos da crise mundial do capitalismo aqui no Brasil, vivemos em pleno emprego. Somente em Porto Alegre e a região metropolitana, por exemplo, o índice de desemprego era de 3% apenas. Ou seja, não precisamos de medida que aniquile os direitos e a renda do trabalhador. Necessitamos de investimento de um projeto nacional de desenvolvimento soberano e democrático. Esta mentira que tento fazer virar verdade no Brasil, de que o único caminho para gerar empregos é acabando com a CLT, também traz no seu bojo uma falácia de que a justiça do trabalho não precisava existir. Quer dizer isso, caros colegas deputados? Veja a que ponto chegamos. Vou citar aqui as palavras da desembargadora Beatriz Reck, presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, TRT, que defendeu o papel da justiça na audiência pública do dia 22. O direito ao trabalho que existe, as partes não estão em igualdade de condições para poder resolver os seus conflitos. Nós deveríamos lutar para valorizar e ampliar a justiça do trabalho. Ou seja, o trabalhador é parte mais fraca e não pode ficar desprotegido como quer o governo. Ela ainda concluiu dizendo: ninguém é contra modernizar a legislação trabalhista, mas modernizar não pode ser igual a precarizar. Isso, modernizar não pode ser igual a precarizar. Estamos aqui dispostos ao diálogo e à negociação, mas me parece que esse governo não quer debate, quer colocar tudo a toque de caixa, porque o povo ainda não se deu conta totalmente do que está em jogo. O problema é que este governo não tem nenhum apreço pela democracia e este conceito tão fundamental não faz parte do seu arcabouço. Aliás, somente um governo que não foi eleito pode propor tamanho absurdo como estas reformas. A reforma da Previdência, primeiramente, não pode deixar de ser tratada da falácia do déficit para forçar a aprovação da reforma da Previdência, engralhar o apoio da população a medidas tão impopulares. O governo Temer tem dito que existe um rombo na Previdência e precisa ser sanado, mas as diversas instituições, comissões especialistas no assunto, já demonstram que esse déficit não existe, conforme os dados divulgados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ANFIP. Temos como base as informações do próprio governo federal. Em 2015, a Previdência foi superavitária, em aproximadamente 11 bilhões de reais. Aliás, há anos a Previdência apresenta saldo positivo quando se subtrai as despesas das receitas obtidas pela Seguridade Social. De acordo com o documento elaborado pela Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, os defensores do déficit afirmam que o rombo da Previdência atingiu 85,8 bilhões em 2015. Senhor deputado, quando for possível, me permita uma parte. Permito, deputado Chico Lopes.
porém esquece a possibilidade de considerar todas as receitas da Seguridade Social e exclui as renúncias, isenções e desonerações fiscais, valores indevidamente extraídos do caixa da Seguridade Social para se utilizar em outras atividades do governo. Deputado Chico Lopes, tem a sua parte. Primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência, que traz temas palpitantes e atualizados, e trata exatamente de um governo que precisou usar